Como foi o dia de vocês? E o nosso combinado, quem conseguiu cumprir, passar o dia sem reclamar? Me conta aí. Quem conseguiu? Ou conseguiu reclamar menos? Diga-me, coloca aí nos comentários. Conseguiram reclamar menos, agradecer mais? Como é que foi? Foi muito difícil? Boa noite para quem chegou agora. Boa noite. Dani, Leandro, Vivian. Foi tranquilo? Foi difícil? Reclamou menos? Agradeceu mais? Conte-me mais a experiência. É isso aí, Vivian. O importante é não desistir. Por mais difícil que seja, continue. Hoje nós vamos falar de relacionamento e aprendizagem. Teremos a Janaína como convidada, certo? Eu vou propor que vocês continuem, tá? Nessa tentativa e erro. O importante é não desistir, reclamar menos e agradecer mais. Combinado? E aí vocês vão me contando como é que tá, qual que é a diferença, se foi muito penoso, se um dia após o outro fica mais fácil. Mas vamos convidar a Janaína para que ela possa compartilhar conosco. Vamos lá. Olá! Oi, Sandra! Boa noite! Boa noite! Como você Todos tá? vendo e ouvindo? Tô te ouvindo. Eu não a ouço. Deixa eu só verificar aqui. Não tô ouvindo o som dela. E agora, tá me ouvindo? Janaína, não tô te ouvindo. Deixa eu só tirar o microfone para ver se é isso. Fala aí com a gente. Olá, pessoal! Tá todo mundo vendo e ouvindo a Janaína? Imagem ok, som ok. Boa noite, Patrícia. Boa noite para quem chegou agora. Gente, e o som, como é que tá? Fala para mim. E aí, legal. Vamos saber Então que a tá bom. galera tá ouvindo. Vamos dar coraçõezinhos, chamar os coleguinhas e vamos aí começar o nosso conteúdo. Primeiramente, Janaína, boa noite. Boa Se noite, apresente, por Sandra! favor. Bom, alguns já me conhecem, mas vamos lá. Um pouquinho de mim. Sou professora de inglês, mas Master Coach Exoniana. Também estudei PNL e estou nessa jornada aí com a galera de desenvolvimento humano, né? Aprendendo um pouco mais sobre o que é um comportamento mais adequado, né? Em direção a uma convivência melhor com os demais, uma alta performance e paz comigo mesma. Que lindo. E agora você agrega tudo isso ajudando as demais pessoas. Normalmente eu uso todo o meu conhecimento nas minhas aulas, né? Eu tento agregar valor às minhas aulas de inglês, auxiliando os meus alunos em alguns dos problemas que eles apresentam durante a nossa jornada juntos. Algumas vezes de aprendizado apenas, outras incluem um pouco mais do que aprendizado, né? Como você falou na live de ontem, né? Que às vezes alguma coisa tem uma raiz lá atrás que a pessoa nem está sabendo, né? Assim, Janaína, você como professora que leciona já há bastante tempo, né? O seu antes e o depois aí do seu autoconhecimento e aplicando isso para os seus alunos. O que aparece mais como desafio, como um bloqueio de aprendizagem? Qual que é a maior dificuldade que as pessoas apresentam para você? Que você consegue
passar isso para nós. As pessoas não se sentem capazes. Elas têm um grande bloqueio em relação a se acharem capazes de aprender. Muitas vezes elas acham que qualquer outra pessoa pode aprender o inglês, no meu caso, mas não elas. Elas se excluem dessa possibilidade. Essa é o mais constante que eu encontro. O maior desafio que você tem, então, é a pessoa achar que ela não é capaz, que ela não é merecedora disso. Tipo, ele consegue, mas eu não, isso não é para mim. Exato, exato. No caso de inglês, inglês é muito difícil, eu nunca vou conseguir falar, eu mal falo português, e dirá outra língua. Exato. São coisas desse tipo. Isso, mas até mesmo antes de começar essa jornada de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, eu já aplicava algumas ferramentas, né? E um dos maiores casos de sucesso é de um semi-analfabeto, que ele começou a falar inglês. E aí, consequentemente, ele foi aprendendo português paralelo. Ele, então, conseguiu aprender as duas línguas simultaneamente. Sim. Começou pelo inglês. Que legal! Muito interessante. E ao contrário do que muita gente achava, né? Ele não era novinho, não. Ele já tinha os seus 42 anos. Então, a aprendizagem, ela pode ser aplicada em qualquer idade, em qualquer situação, independente do nível de conhecimento que você já tenha. Você tem que ter uma força de vontade para poder ir lá atrás e deslanchar. Sim, a aprendizagem em si, Sandra, é isso. Ela é um processo, ela é uma jornada, né? A aprendizagem, ela é um processo fundamental. Você não consegue viver a sua vida plenamente sem estar constantemente aprendendo alguma coisa nova, né? Isso nos desafia, nos motiva a viver. Você tem até, inclusive, estudos que eu leio, né? Eu faço bastante pesquisa sobre aprendizado, e uma das últimas pesquisas que eu fiz foi em relação ao Alzheimer's. E enquanto as pessoas estão aprendendo alguma coisa, elas afastam os sintomas do Alzheimer, mesmo tendo gene, elas retardam o aparecimento dos primeiros sintomas. E se elas estão constantemente aprendendo, se mantendo ativas, elas também afastam doenças como depressão, elas afastam uma série de coisas simplesmente por estar aprendendo algo novo. Então, se manter ativo faz com que nós temos novas motivações, novas sinapses, os neurônios estão sempre ali fervilhando por algo novo, então até alonga o processo, alonga a vida. Sim. O aprendizado, ele nos traz muitos benefícios, muitos. Ele tem, assim, comprovadamente, vários benefícios em relação ao nosso bem-estar. É até meio, assim, estranho para algumas pessoas, falando assim, mas como assim? Um processo, muitas vezes, trabalhoso, moroso para algumas pessoas, né? Tem pessoas que encaram o aprendizado de diversas maneiras. Mas a maior parte das pessoas encaram como uma coisa morosa, cansativa. Mesmo assim, mesmo essas pessoas, se elas insistem em aprender, elas têm benefícios com o bem-estar, com a criação de novas linhas neurais. Elas têm uma maior perspectiva de aprendizado. Pode ser também porque a nossa infância, nós temos ainda, né, um sistema de ensino muito rigoroso e muito pesado. Não é uma coisa fácil, uma coisa dinâmica, pergunta e resposta X, Y, você não consegue desenvolver
ou dar o teu parecer, né? Tem que ser aquilo, daquela forma. Isso também é uma forma de fazer o processo de aprendizagem um pouco mais difícil para quem vai procurar depois da escola, fazer algo diferenciado. Tem algum choque muito grande, que hoje tudo é mais dinâmico, né? Uhum. Sim, Como que você vê isso? eu acredito que sim. Eu acho que você está totalmente certo em pensar isso. Nós temos 7 tipos de aprendizados. Não sei se você sabe. O sistema público, né, de ensino, ele leva em consideração apenas 2, no máximo 3. E é por isso que não abrange todo mundo. Não é por falta de capacidade dos alunos. É simplesmente porque alguns dos métodos usados apenas atingem uma pequena porcentagem de pessoas. Então, muitas vezes o que funciona para você não funciona para mim. Mas o nosso sistema de ensino brasileiro, ele não leva isso em consideração, né? É a tal da famosa decoreba. Ontem mesmo o Zé estava mencionando, né, no curso de inteligência emocional que ele dá, e ele falou que muitas vezes você quer aprender, mas você chega na sala de aula e percebe que não estão te dando atenção à sua necessidade, à sua necessidade básica para que você possa aprender. Muitas vezes, antigamente, você poderia ter sido taxado de retardado, né? Aqueles nomes feios que o pessoal usava, né? De mais lento, de deficiência de aprendizado. Muitas pessoas hoje em dia são erroneamente diagnosticadas com transtornos que elas não têm. E algumas que deveriam ser diagnosticadas nunca passaram por um diagnóstico. Então, é real, existe, mas não é todo mundo que sofre disso. A dislexia, por exemplo, pouquíssimos professores, principalmente na rede pública, conseguem identificar um aluno disléxico e ajudá-lo. Você mencionou que tem 7 tipos de aprendizagem, é isso? Você pode falar um pouquinho de cada uma, dar uma... Sim, claro. Nós temos o aprendizado motor. Qual que é esse? É aquele que você aprende, vamos lá, a fazer ginástica, que são movimentos com o corpo, a fazer os trabalhos domésticos, a fazer um trabalho manual, né? E nós temos a aprendizagem verbal, que esse aqui é o trabalho mais, né? Que é o nosso... É como nós nos comunicamos. E aí, quando o pessoal fala, aprendizagem verbal são palavras. Palavras são só 7%. Embora seja verbal, nós temos sinais, figuras, símbolos, palavras, sons. Tudo isso é parte da aprendizagem verbal, né? Temos a aprendizagem por conceito, né? Que são através de requer processos mentais, como pensamento, raciocínio, inteligência, né? E geralmente esse deveria ser estimulado na infância, mas não são todas as crianças que são estimuladas. Você já deve ter passado por isso, por ter 3 filhos, de conhecer outras mães que a criança é um pouquinho além da idade dela, né? Ela fala coisas, se comporta. Por quê? Porque ela tem uma boa aprendizagem de conceito. Ao redor dela, ela era muito estimulada nisso. Então, isso faz com que ela aparente ser, né, mais evoluída do que os outros, o que não necessariamente é uma verdade. Tem a aprendizagem por discriminação. Qual que é essa? É a que você diferencia entre estímulos. Você sabe quando é a buzina de um carro e você sabe quando é uma bateria, tá? Então, você tem esse tipo de aprendizagem também. Você tem a aprendizagem por princípios. Essa é a mais usada nas escolas, que é a que ensina ciência, matemática, gramática, né? Gerenciar eficiência,
trabalha através de fórmulas, de leis, de associações, de correlações, né? Essas são princípios. A resolução de problemas. Essa é onde você desenvolve cognitivamente o seu raciocínio. Através de um problema que foi apresentado para você e você solucionou, você aprende algo e sempre que aquela situação acontece, você consegue reverter, né? E tem a aprendizagem, né? Não menos importante, mas é a sétima, é a aprendizagem por atitude, né? Uma predisposição que determina e direciona nosso comportamento. Então, desde a infância, você desenvolve atitudes em relação às pessoas, aos objetos, a tudo que pensamos. Nosso comportamento pode ser positivo ou negativo, dependendo das nossas atitudes, que foi, inclusive, o que você também mencionou na live de ontem, lembra? Das coisas que a gente aprende quando criança e vai levando. Esses são os 7. Tanto que muitos dos aprendizados, dos traumas, das limitações ou até das motivações, a primeira infância, principalmente, é pelos nossos pais e nossos professores, que são, assim, nossas maiores referências, maiores autoridades. E aproveitando tudo isso que você está falando e um pouquinho, assim, né, da nossa aprendizagem, como é o ensino hoje em dia. Com tudo isso que está acontecendo, as crianças estão sem aula. Aqui em casa, eu tenho 2 crianças e um adolescente. E aí, no caso, eu estou fazendo algumas atividades com eles, para que possa desenvolver um pouco e não ficar achando que está de férias, né? Acordando meio-dia, aquela coisa toda. E aí, o que você pode dar de dica para esse período, para poder complementar e até mesmo depois, quando acabar esse período, para incentivar eles? O que você pode dar de dica, de informação para os pais para poder auxiliar e complementar esse ensino que se tem hoje? Bom, a minha primeira dica é não deixá-los totalmente ocupados, mas não totalmente desocupados. Tem que haver um equilíbrio, né? Mas você deve e pode, né, expor-los a diversos contextos. Por exemplo, como que você ensinaria geografia sem fazer algo chato de escola, mas manter o conhecimento dentro do que eles estão aprendendo, sem fugir disso, né? Você pega um globo e faz um jogo através dos nomes dos países, através dos estados do Brasil, sobre rios, sobre montanhas, e brinca com eles a respeito disso. Faz uma competição, já que você tem 2 crianças e um adolescente. A adolescente adora competir, então faz uma competição com eles durante o dia. Por exemplo, amanhã é o dia da matemática, por exemplo. Aí você coloca na parede um problema matemático, mas para algo para que eles possam pensar e dar resposta no final do dia. Sem pressão, mantenha o conhecimento vivo, entendeu? Estimular a leitura de diversos assuntos. Hoje em dia nós temos a maravilhosa internet, que é pouquíssimo usada, né? Eu sou muito adepta do homeschooling. Inclusive, eu ajudo algumas pessoas, alguns pais que fazem homeschooling, né? Que é a escola dentro de casa. Eles são certificados para isso, porque você tem que ser... Não é baderna também, né? O homeschooling não é baderna. Você tem isso, você tem todos uns parâmetros que você precisa seguir. Mas eu acho fantástico, porque até fazer o café vira uma aula de matemática, por exemplo, vira uma aula de biologia, né? Falar sobre os grãos, falar sobre a agronomia. Então, você expande, né, o conhecimento além dos livros. Os livros são maravilhosos e como você pode
vê atrás de mim, eu os amo muito, né? Mas, Paixão. exato, mas ele é limitado, infelizmente. Nós temos uma expansão muito maior de conhecimento do que o que está apenas nos livros. Por isso que nunca a gente pode ler apenas um livro sobre um assunto. Ele não contém tudo. No caso, então, todo o conhecimento adquirido, para que ele seja validado, ele tem que ser praticado. Exato, exato. Hoje, aqui, nós praticamos o conhecimento em agricultura, os grãos, que mais? Matemática, física e química, fazendo uma torta de frango. Uhum. Então, essa é adaptar. Essa é Exato, adaptar. exato. A Yasmin está estudando a geografia e escolhendo a próxima viagem. Como eu trabalhava com turismo, então ela sabe um pouco assim pesquisar, ver distância, então ela já pesquisa dessa forma, né? A geografia para ela é escolher o lugar onde vai viajar, qual é o hotel, qualquer distância, o que tem nas proximidades para se fazer. Então a gente vai aqui se virando como pode. Não é o meu forte, não sou formada para isso, mas estamos aí. Então, Adaptação é. uma das três teorias do aprendizado é justamente essa, tentativa e erro. Né? Você faz a tentativa, acerta ou erra. Acerta e erra. Entendeu? Essa é uma das três teorias que nós temos do aprendizado. Mas E eu creio que essa aula de hoje aqui deu muito certo porque não sobrou torta. Então a química foi perfeita, as medidas foram exatas. Mas é assim, o ensinar, ele é muito simples. As pessoas complicam muito e pensam demais a respeito, mas é bem mais simples do que se pode imaginar. Crianças que são ensinadas pelos pais, estimuladas pelos pais, aqueles pais que são participantes no aprendizado, que não deixam essa tarefa apenas para a escola, eles veem adultos muito mais completos, muito mais desenvoltos para lidar com o mundo. A Patrícia, ela comentou para estudar botânica plantando alho. A botânica que nós fizemos do meu tempo de escola, assim, que foi logo ali, sabe? Quando a gente plantava o feijão no algodão. Então, tem o feijãozinho ali, tá? Já tá na hora de passar para a terra. Então, assim, eu creio que tudo isso que está acontecendo é tão novo para nós quanto para eles. A forma de nós aprendermos e a necessidade de nós ensinarmos. Então, quem não tem esse costume, né, aquela coisa de você guardar para si, aprender para si, é um desafio a cada dia. Porque você comentando, conversando, participando, você acaba ensinando. E para quem tem filho em casa, então, a criatividade, assim, ó, voltou a 1000. Pois é, você vê como estimula? O ser humano, ele é adaptável. O ser humano, ele consegue aprender qualquer coisa. Qualquer coisa. Esse é o nosso diferencial dos animais, por exemplo. Né? Os animais, eles conseguem aprender pelo outro tipo de aprendizado, que é o aprendizado por condicionamento, que é o tão famoso adestramento de cães, adestramento de animais para o circo, que agora é proibido, mas durante muitos anos se usou. Só que isso também é usado nos humanos, infelizmente, no nosso sistema brasileiro educacional, que é o de condicionamento. Né? Existem dois tipos, mas o mais usado é esse, é o da repetição, do condicionamento da pessoa, né? O condicionamento ele é muito bom para, por exemplo, os exercícios físicos. Aí tudo bem, né? É uma coisa. Mas quando se trata da mente, do intelecto, ele limita muito a pessoa. Ele muitas vezes ele mata a capacidade da pessoa,
Por isso que eu encontro tantos adultos se achando incapazes de aprender. Porque foi isso que durante anos fizeram com eles dentro da escola. E até mesmo tem uma associação de como era, como foi o aprendizado dele na escola, e aí como a mente já está acostumada com aquilo, acha que aquilo vai acontecer novamente. Então, se ele teve uma dificuldade na infância ou de uma determinada matéria, que até é cultural falar que matemática é difícil, né? Que eu não sei matemática, a criança mal aprendeu a falar, mas ela já sabe, já tem ali na cabeça que matemática é difícil. E aí, são situações também que a gente acaba se colocando para que possa economizar energia, a tal da mente subconsciente que ela, né, quer a ociosidade, aquela preguicinha, né, que é para economizar essa energia. Aqui em casa tem, assim, mais um exemplo maravilhoso. Eu tenho uma calculadora humana. E devido a essa calculadora humana, o meu marido Ricardo, eu adquiri uma preguicinha de fazer conta. Então, eu cheguei num tempo de chegar e falar, quanto que é tanto vezes tanto? Ó, eu comprei isso aqui, tem um desconto de tal, tá, quanto que dá? Não, faz a conta. Não, vou fazer a conta porque tem você. Então, para você ver o costume que a gente tem. Chegou um tempo, eu falei assim, não, pera. Eu fui fazer uma conta, eu não consegui. Por quê? Eu me acostumei, me condicionei a ele me dar a resposta. Falei, não, vamos mudar essa história. Então, a mente sempre vai procurar essa preguicinha, né? Sempre aquele motivo para que você fique na boa. E o desafio para que você se mantenha saudável, para que você tenha uma relação boa com a aprendizagem, que não só de português e matemática nós vivemos. Então, a gente tem que ir aí sempre se desafiando, deixando a mente bem afiadinha, né? Hoje eu já estou fazendo conta, Carlinha, já voltei. Vamos abrir para perguntas? O que acha? É. E a gente dá uma recapitulada. É. Bom, pessoal, perguntinhas? Estão gostando? Tá interessante? Alguma dúvida? Quer que recapitule alguma parte? Vamos abordar da nossa professora Janaína. Hoje sim pode ser considerado uma aula, né? É. E enquanto o pessoal pensa nas perguntas, deixa eu te falar sobre um dos perigos dessa preguicinha que você falou. Todo o conhecimento que não é posto em prática, ele automaticamente ele cai no esquecimento. Ele vai para a fila do esquecimento. E quanto mais tempo vai se afastando do último uso, mais apagadinho até o esquecimento total chega. Certo, é uma curva de esquecimento natural que a mente tem, né? Então, se você não pratica, você não interioriza o que você aprendeu. Exato, exato. A agilidade só vem com o uso. A agilidade de raciocínio, a agilidade de usar... provavelmente, vamos usar o café, que todo mundo sabe fazer um. Provavelmente, na primeira vez que você fez o café, a maioria. Os rapazes também sabem. Eu poderia falar um bolo, mas aí eu iria excluir os rapazes, né? O café, por exemplo, ao fazer o café pela primeira vez, você vai levar muito mais tempo do que depois de 1 ano, 2 anos que você está fazendo café. Quantas vezes você já se pegou fazendo café e ao mesmo tempo falando ao telefone ou respondendo uma pergunta do marido ou dos filhos? E o café saiu bom do mesmo jeito. A prática leva à perfeição, à especialização. Você só é especialista em algo quando você pratica várias vezes aquilo. Uhum. Bom, tem algumas perguntinhas aí chegando, Sandra. Bom, nos pediram uma recapitulação. Recapitulação. É esse negócio aí, entendeu? Sim. Bem bolado que a gente falou. Para quem não me conhece, essa sou eu.
Os tipos de aprendizagem, repete para nós. São 3 tipos. Os mais comuns, né? O tipo de aprendizado ou as 3 teorias? Porque eu vi as 2 perguntas. Qual que vocês querem primeiro? Os tipos de aprendizado são 7. As teorias são 3. Certo. Os tipos de aprendizado são, o primeiro, aprendizado motor, que é aquele que a gente faz basicamente com os braços, com os nossos membros, é braçal, é motor mesmo, dos exercícios, uma atividade em casa. A aprendizagem verbal é tudo aquilo que a gente usa para se comunicar. Não necessariamente são palavras, porque palavras são só 7% da sua comunicação. Podem ser sinais, figuras, sons, né? Tem o aprendizado por conceito, que é esse que usa o pensamento, o raciocínio, a inteligência, né? E esse nós aprendemos desde a infância. Tem a aprendizagem por discriminação, ou seja, diferenciar o som de uma buzina de mensagem chegando no WhatsApp, por exemplo. Tem a aprendizagem por princípios, que é o número 5, que esse é usado muito na escola, que é onde ensina gramática, ciência, matemática, fórmulas, leis, associações, né? É basicamente metodológica, né? Teórica. A resolução de problemas, que é quando você aprende através de um problema que você teve, solucionou e agora você sabe como agir toda vez que acontece, né? E tem aprendizado por atitude, que é uma atitude que é a predisposição que direciona o nosso comportamento, que pode ser tanto positivo quanto negativo, né? As nossas atitudes em relação a alguma coisa, pessoa, alguma situação, né? Como a gente reage, como você falou na live de ontem. E as 3 teorias de aprendizagem são tentativa e erro, ou seja, você aprende fazendo, errando, o famoso murro em ponta de faca. Só que essa teoria, ela diz que quanto mais você faz, menos erros você comete. Então, a primeira vez que você faz, você comete assim um caminhão de erros. Mas a partir da 10ª vez que você está fazendo, você já não está cometendo nem metade dos erros que você cometeu com a primeira vez. Só que tem um problema essa tentativa e erro. Os adultos não gostam dela. As crianças não estão nem aí. Tanto é que a criança, quando começa a andar, ela cai, bate o bumbumzinho no chão, levanta e não está nem aí. Está linda e bela tentando novamente. O adulto, a partir do momento que ele errou, ele já trava. Ele já não quer mais. Ele já não quer transpor esse medo. Não é para mim. Ele simplesmente fala, não, isso eu deixo para outra pessoa, como você falou, né? E tem o por condicionamento, que é aquele que a gente conhece como adestramento. Eu vou usar esse termo porque é mais fácil das pessoas associarem, que é o que a gente usa ao treinamento de animais, por exemplo, que é uma das teorias que é muito bem explicada naquele livro O Poder do Hábito, né? Que é através da recompensa, através de você fazer e ter aquele, se acostumando, se ajustando àquele aprendizado, né? Só que esse condicionamento ele tem 2 divisões. O clássico, que começou através do russo lá, o Ivan Pavlov, e foi ele que deu nome a esse conceito, né? Que são apenas conceitos. Que ele trabalha com a extinção e recuperação espontânea, a generalização de estímulo, a discriminação por estímulo e o condicionamento de ordem superior. Esse eu preciso explicar. O que é esse? É um fenômeno que você... É como se você tivesse uma inspiração maior
de um estímulo que você recebeu. Então, nesse momento, quando a pessoa está no condicionamento de ordem superior, ela geralmente ela faz antes para ter a recompensa. Sabe aquele maridão que leva flor sem ser o aniversário, aí você já fala logo assim, Aprontou alguma coisa. aprontou alguma coisa. Exato. O que ele está querendo? Exato, entendeu? Muitas vezes eu tenho que, não sou casada, mas eu tenho que defender os maridos, tá? Nem sempre o fato dele comprar uma flor significa que ele fez coisa errada, mas esse é o condicionamento que a gente tem, né? Uhum. Principalmente as pessoas que provavelmente vão falar no relacionamento interpessoal de casais no dia da live, mas já vou dar um spoiler aqui, provavelmente eles vão falar sobre isso, né? Que você, através de um relacionamento anterior, né? Que provavelmente fez isso, você carrega para os próximos, né? E Você tem já tem uma programação. isso. E tem o que é operante, né? O condicionamento que você faz pela atividade mesmo. O café, de tanto fazer, você Você fica acaba chegando na perfeição. muito bem. É o primeiro, sai aquele aguado, o segundo vai melhorando, no 10º você já está especialista. Exato. E tem o terceiro e meu favorito, e favorito de todos os coaches aqui presentes, que é o aprendizado por insight. Que é quando você faz uma pergunta para a pessoa, não dá resposta para ela, mas a pergunta levou ela a refletir e achar a resposta. A resposta está dentro de você. Exato. Então, esses são os 3 tipos: por tentativa e erro, por condicionamento e por insight. Sendo que o de condicionamento nós temos 2 divisões dentro dele. Certo. E você acha que dentro da escola pública eles vão levar em consideração o insight, por exemplo, que é uma teoria do Gestalt, que eles muitas vezes nem têm acesso? Não. Até tomando isso, tem algumas pessoas que também estão assistindo e não é desse universo do coach, ainda do mundo do autoconhecimento. Uhum. Então, defina o que é um insight para ficar claro para todos os públicos. É uma reflexão que você tem, e ao refletir, você tem aquele momento eureka. Aquele momento que aconteceu com o nosso Aristóteles, o momento eureka. Né? Desculpa, Arquimedes. Tranquilo. Qual foi a outra pergunta? Ele teve o momento eureka. Tá. Dificuldade em aprendizagem com o inglês. A pessoa faz diversas aulas, diversas escolas, mas ainda não fala fluente. E pessoas que estudam em vários lugares, procuram algumas, né, metodologias em escola de idioma e não ficam fluentes. Então, estão perguntando o porquê disso. Isso também tem a ver com as crenças, né? Sim. Tem diversos fatores, né? Eu geralmente faço uma entrevista com os meus alunos antes. E um dos fatores é esse, crença limitante. Mas nós também temos um outro problema, Sandra. Eu acho que todos os métodos funcionam. Eu não estou sendo aqui demagoga, tá? Não estou sendo... ela está falando assim porque pode ter alguém de uma escola. Não, eu acho que todas as metodologias funcionam. Todas, sem exceção. Sim, todos aprendem da mesma forma, né? Exato. Se você não está aprendendo, é porque você não achou a que funciona para você. Inclusive, eu escrevi um artigo no meu LinkedIn sobre isso, né? Eu falo sobre todas as metodologias lá, porque muitas vezes você está tentando aprender da forma errada para você. Não tem nada errado com a escola, com o professor. Não, o professor pode ser fantástico, mas não funcionar para você. Eu posso colocar o Bill Gates para dar aula de business para uma pessoa da roça. Ele não vai se tornar um Bill Gates, porque não vai. A linguagem do Bill Gates não vai funcionar para aquele senhor. E isso também não significa que ele é incapaz de aprender.
Só que a linguagem não é adequada. A forma de se ensinar para aquela pessoa tem que ser de acordo com o que ela consegue aprender. É uma dificuldade, ela pode ser pela metodologia aplicada não ser adequada a você, Exato. a sua forma de se entender, né? Pode ser aplicada a alguma crença ou bloqueio que você tenha, que pode ser ainda não identificável. Você coloca assim, ah, eu não sei inglês, mas vamos lá, eu tenho dificuldade de aprender inglês. Aí vamos supor, colocar assim, fazer um comparativo só para se ter uma ideia. Muitas vezes a não aprendizagem pode ser tida como uma procrastinação ou uma autoproteção. Uhum. Nem toda procrastinação e preguiça é devidamente, ela pode ser uma autoproteção. Vamos supor que você queira aprender inglês para que você vá fazer uma viagem ou você vá para outro país. Você tem seus pais idosos. Ah, mas você vai embora do Brasil, como que eu vou ficar sem você? Então, automaticamente, o seu subconsciente, a sua emoção, filho querido, não quero deixar papai e mamãe, vai bloquear a sua aprendizagem. Então, tem N fatores que podem acontecer, não exatamente só esse. Então, pode ser por isso também. Aí, no caso, no sistema que a Janaína aplica e ensina, ela faz uma entrevista para verificar o que pode ser o motivo dessa pessoa. E na terapia também, o que eu faço, nós fazemos uma entrevista, uma anamnese, para verificar onde que está pegando ali alguma coisa para a pessoa. Então, não necessariamente toda preguiça é preguiça. E toda procrastinação não é procrastinação. Às vezes é uma autoproteção. A dificuldade de aprendizagem também é aí. Então, aí você pode estudar o inglês e trabalhar a crença, ou por repetição, ou fazer uma terapia antes, trabalhar essa crença e estudar depois. Aí vai da pessoa. Exato. Por isso que é tão importante o autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, menos fadiga você tem ao aprender. Porque se você A sabe que resistência você... fica melhor, né? Exato, exato. É importante você se conhecer por causa disso. Porque aí você não gasta energia no lugar errado, da forma errada, né? E, por exemplo, no caso dos adultos, a maioria deles, quando chegam até a mim, perderam oportunidades de emprego, perderam oportunidades de morar fora, perderam oportunidades de estar em cargos melhores, né? E aí já Justamente por causa disso. vem meio que culpado também, né? Sim. Ah, eu não aprendi até agora, eu não vou aprender mais, porque eu já perdi isso, já perdi aquilo. Sim. Eu não costumo deixar os meus alunos se xingarem, tá? Tipo, eu sou muito burro, eu sou muito lento, eu sou muito preguiçoso, não sou... porque eu não compactuo com isso. Eu acho que nenhuma pessoa é burra para não aprender, preguiçosa para não conseguir se mover e conseguir os seus objetivos. Eu não acredito nessas limitações, assim, que não possam ser transponidas, né? Que não possam ser transpassadas dessa maneira. Então, é muito importante que a pessoa se conheça. Nós temos ainda alguns minutos, poucos minutos. Espero que vocês estejam gostando e esteja sendo contribuição para vocês. Janaína, para quem ainda tá estudando numa escola ou tem alguma dificuldade, qual a dica que você pode dar para poder dar uma facilitada, para poder dar uma ajudada, como melhorar? Use a imitação. A imitação de alguém que consegue fazer aquilo que você quer fazer. Não necessariamente apenas para o inglês. Por exemplo, tem pessoas que você precisa seguir apenas por uma convenção social, mas hoje em dia nós temos muita escolha. Então, assim, escolha aquela pessoa que faz muito bem aquilo que você quer e comece imitando ela. Só Ter que um modelo.
Exato, exato. No começo é imitação mesmo, Sandra. Depois a pessoa vai se achando, vai vendo um estilo, vai aprimorando e aí aquilo se torna apenas dele. Mas no começo, isso, por exemplo, é o caso de um palestrante, por exemplo. Uma pessoa que quer aprender inglês, ela precisa ter contato com pessoas que já falam inglês, né? Ou seja, assistir filme, escutar música, né? Se expor dessa maneira ao conhecimento. Ela precisa, no início, é imitação mesmo. É aprender por imitação. E aí, conforme você vai adquirindo a habilidade, você vai transformando aquilo em você, do seu jeito. Certo. O Du Barcelos perguntou se seria modelagem em PNL. No caso Sim. de início, é a imitação de você ver, de você imitar e você se colocar fazendo aquilo. Exato. Em vez de ver um filme dublado, legendado, ver o filme em inglês para que você treine isso. Se você tem um palestrante internacional, se você segue alguém, quer aquele modelo e é o inglês que você estuda, que tem dois tipos, né? Uhum. Ou alguma outra língua, você segue e vê naquela língua que você quer aprender. Com o tempo, você vai aprendendo a modelar. Uhum. Exato. No início vai aparecer mesmo uma imitação. É que nem paulista, quando vai para o sul, volta falando bah. Então, você imita, porque você está ali convivendo, você começa, né, com os trejeitos da pessoa. E depois você vai adequando a tua forma. Aí sim se torna uma modelagem. Exato. Exato. Exatamente Certo? isso. Eu vou tirar os comentários durante alguns minutinhos para que a gente faça o print bonito da nossa live. Vamos lá fazer uma pose. Galera aí tirando o print. Vou ver se eu consigo aqui no meu, peraí. Não. Print efetuado com sucesso. Vamos ativar os comentários. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Nós colocamos um post na bio assim que encerrarmos. Deixa eu ver aí o negócio para eu colar. No feed. Então, vamos deixar a pergunta. Qual foi um aprendizado de hoje? Qual o abacaxi que você descascou nessa aula? Então, vai lá no feed do Espaço, comenta, deixa lá o seu comentário para que a gente possa trazer mais conteúdos dessa forma, para que a gente possa agregar conhecimento, não só falar que você está lascado, mas como você se deslascar. Certo? E, Janaína, diz aí o seu Insta, como que entra em contato com você, quem quiser te seguir, pessoal, por favor, vamos seguir aí a coleguinha também, que está dedicando o seu tempo, ela tem bastante conteúdo sobre o inglês, que é o que ela ministra, e pode ajudar de diversas formas, essa é a nossa contribuição. Diz aí, Janaína, seus contatos. Eu vou deixar aqui, vou digitar aqui, porque é Learn W Jana, é aprender com a Jana, né, em inglês, Learn W Jana. Eu tenho o meu website também, as pessoas podem entrar no meu website e ter acesso a todas as minhas mídias sociais. Lá eu tenho os meus artigos, né? Vai sair um fresquinho sobre aprendizagem agora. Eu fiz eu não postei ainda porque a gente ia ter a live, né? Então eu vou postar a partir de amanhã, eu consigo colocar sobre aprendizagem. Lá vai ter uma coisa mais completa, né? Mais teórica. Certo. Então é isso, agradeço a sua contribuição. Janaína, muito obrigada por ceder esse tempo.
Obrigada a todos que estiveram aqui, que participaram. Vou deixar o convite para a live de amanhã, que é relacionamento com o corpo. Então, a gente vai falar com a Viviane, que ela é fisioterapeuta, e ela vai passar algumas dicas, dar algumas informações sobre o relacionamento com o corpo. Muito obrigada a todos. Vai lá no post, comenta, compartilha e eu espero vocês amanhã. Obrigada a você pelo convite, Sandra. Até mais. Muito obrigado. Tchau, tchau.